Olá, sejam bem-vindos a mais um Telejornal Esquina. Pela primeira vez no Telejornal Esquina, faremos uso de legendas durante toda essa edição para pessoas surdas, em homenagem à nossa repórter Natália Francescucci, que tem deficiência auditiva. Nesta edição, vamos contar quais são os motivos do crescimento do bullying nas escolas e como esse crime afeta a vida das vítimas. Também veja que, mesmo sendo classificada como uma deficiência, pessoas surdas precisam passar por exames periódicos, ao contrário de outras condições de pessoas PCDs. Vamos falar também sobre como a possível mudança para conseguir a cidadania italiana deve afetar o plano de alguns brasileiros. E ainda saiba mais detalhes sobre a COP30, evento que reúne as mais diferentes nações desde 1995. Além disso, você vai conferir sobre a cultura do Pará e como ela está presente aqui na capital. E fique por dentro das atrações para curtir as festas juninas desse mês de junho. E para os fãs de esporte e para quem curte corrida de rua, remo e futebol, fique por dentro da nossa programação esportiva. Tudo isso e muito mais nessa edição de 13 de junho, que já está no ar. As denúncias de bullying nas escolas mais do que dobraram no intervalo de um ano no Distrito Federal. Passaram de 35 ao longo de 2023 para 120 só entre janeiro a dezembro de 2024. Além das estatísticas, o crime marca a vida de quem já foi vítima desse comportamento. Confira os efeitos da prática do bullying e qual a punição prevista na reportagem de Ana Tominaga. O que muitas pessoas ainda tratam como brincadeira, na verdade é uma forma de violência. Com ofensas, nomes pejorativos, agressão, o bullying é um comportamento repetitivo, que humilha, intimida, constrange e machuca. O mais preocupante é que esse crime segue presente em todas as escolas brasileiras. Segundo a Unesco, 100% das instituições de ensino do país convivem com o problema, o que coloca o Brasil na 4ª posição entre os países com maior número de casos. Essa aluna de 15 anos, que está no primeiro ano do ensino médio, foi vítima de bullying aos 8 anos de idade. Ela prefere não ser identificada, mas compartilha as marcas que esse tipo de crime deixou na vida dela. Eu uso óculos acho que desde que eu me entendo por gente, né? Quando eu era bem novinha, a gente descobriu o estrabismo, né? E aí, desde então, eu sempre usei óculos. Eu passei por uma situação onde tinha um menino específico que estudava na mesma escola que eu, me fazia vários comentários por conta do óculos, né? Chamava de 4 olhos, falava sobre os CVs, zaroia. E aí seguia, né, de algumas agressões, como me morder. Mexia muito com a minha autoestima, né? A psicóloga Ivone dos Santos explica que essa é uma realidade que compromete a autoestima, a saúde mental e afeta diretamente o aprendizado dos estudantes. A aprendizagem precisa de um espaço adequado para acontecer. Então, essa criança ou adolescente que passa por uma situação de bullying, a tendência é que cause um prejuízo na própria aprendizagem, porque o bullying causa um sofrimento psíquico na pessoa. A pessoa fica se perguntando por que está acontecendo, se merece, se culpando. No Distrito Federal, de janeiro a dezembro do ano passado, a Polícia Civil registrou 120 denúncias relacionadas ao crime de bullying em escolas. O número cresceu mais de 240% em relação ao mesmo período de 2023, quando foram registradas 35 denúncias. Os dados mostram que as principais vítimas são meninas de 12 a 15 anos. Embora o tema seja discutido no Brasil desde a década de 90, foi somente no início do ano passado que esse comportamento se tornou um crime, a partir da lei que cria medidas de proteção a crianças e adolescentes vítimas de bullying e de cyberbullying. O advogado Eduardo Rocha explica quais são os tipos de punição previstos para quem comete esse tipo de crime. Quem responde pelo crime é quem o pratica. Então, se for uma criança ou um adolescente, ele vai responder de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Se for maior de idade, vai responder de acordo com o Código Penal. As penas previstas são multa ou a reclusão. Algumas escolas têm sido responsabilizadas civilmente por omissão quando ocorrem os crimes de bullying.
Se você já tiver sido vítima de bullying, a Polícia Civil orienta a fazer o registro da ocorrência pelo site da PCDF ou em qualquer delegacia mais próxima. Tem que falar sobre esse assunto sempre, não é um assunto que a gente tem que deixar morrer, porque é importante. E tá no nosso dia a dia, às vezes são ações que às vezes a gente nem percebe, que a gente normaliza. Laudos médicos para pessoas com deficiência são vitalícios. Mas você sabia que pessoas com deficiência auditiva precisam fazer exames a cada 6 meses só para confirmar a surdez? A reportagem a seguir conta com a representatividade da nossa repórter Natália Francescucci. O laudo para pessoa com deficiência é importante para acessar alguns serviços. É o caso de quem precisa se matricular em escolas, fazer o Enem, prestar concurso público ou até mesmo na hora de tirar a carteira de motorista. Mas, enquanto para a maioria das deficiências, o paciente só precisa do laudo uma vez na vida. No caso do surdo, ele precisa passar por exames como altimetria a cada 6 meses. O médico otorrino Faez Parmet explica quais são os motivos para a pessoa com deficiência precisar fazer o laudo a cada semestre. A Organização Mundial de Saúde estipula que para crianças em idade escolar seja realizado exames audiológicos uma vez por ano. Em idosos acima de 60 anos também sejam submetidos à avaliação da audição uma vez por ano, porque existe um maior risco de uma perda auditiva ainda não diagnosticada que deve ser tratada e acompanhada de forma adequada. Maria Souza é surda severa do lado esquerdo e moderado do lado direito e usa aparelho auditivo bilateral. O sinistro usa para fazer o exame de altimetria. Ela conta qual é, em média, o tempo de espera para cada consulta. Eu sempre fiz o tratamento aqui no CEAL e há muitos anos atrás eu conseguia fazer com mais facilidade. Hoje, com a troca de atendimento, que é o SUS, e hoje está mais difícil. Ou assim, não difícil, mais demorado, bem se dizer. Então, isso acaba dificultando, sim, para agendar e ter que conseguir a consulta. Demora, em média, mais ou menos de 2 a 3 meses, para você conseguir estar com o laudo em mãos. Quem suspeita da perda auditiva pode contar com atendimento gratuito pelo SUS. É só ir pelo posto de saúde mais próximo com o seu documento. Quando a perda auditiva for confirmada, a central de regulação vai agendar uma consulta com um especialista. E o CEAL é uma das instituições credenciadas. No CIA, leve a chave de regulação, CPF, RG e comprovante de resistência. Muitos pacientes esperam nas filas do SUS para serem atendidos semestralmente para terem os laudos em mãos. O Ministério da Saúde estima que 578 pacientes estejam na fila de espera para fazerem altimetria. E o tempo médio para conseguir fazer o exame é de 48 dias. Quando se fala da comunidade surda, o mito é que o deficiente auditivo também não fala. A fonoaudióloga Carolina Cardoso explica que nem todo surdo é mudo e que nem todos falam Libras. Todo surdo é mudo? Não. Todo surdo pode ser mudo se ele não desenvolver a linguagem oral. Então, se ele é pequenininho, o cérebro dele não recebeu sons, ele vai ser mudo e vai usar Libras. Se ele é pequenininho, aprendeu a falar e perdeu a audição, ele coloca o dispositivo e continua falando. Porém, vai continuar surdo quando o dispositivo descola da cabeça. Os direitos das pessoas com deficiência são resguardados por uma lei que existe desde 2015 e é conhecido como Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ela prevê punição para quem discrimina alguém apenas pela deficiência e ainda resguarda garantia como vaga no mercado de trabalho. No próximo bloco, veja as mudanças no procedimento para conseguir a cidadania italiana e como os brasileiros devem se planejar para o futuro. Entenda também a COP30, evento climático da ONU sediado pela primeira vez no Brasil. E ainda, conheça a culinária e a cultura artística do Pará aqui no Distrito Federal. Uma provável mudança para as pessoas conseguirem tirar a cidadania italiana pode afetar o plano de muitos brasileiros.
O repórter Lucas Fagundes te conta os motivos e como isso pode afetar os brasileiros descendentes de italianos. Uma possível mudança na lei da cidadania italiana vai afetar pessoas que estão na fila para conseguir o passaporte vermelho. Estima-se que em 2024, mais de 15 mil brasileiros começaram o processo de cidadania. A Itália tem cerca de 60 milhões de descendentes no mundo, muitos na América do Sul. Com a proposta da mudança, só netos e bisnetos de italianos vão poder tentar conseguir a cidadania. Um dos motivos alegados pelo governo italiano é preservar e fortalecer a cultura própria do país. A mudança ainda precisa passar pelo parlamento italiano, onde o governo tem maioria. Caso aprovada, as novas regras passarão a valer a partir de 2026. Enquanto isso, os consulados já registram um aumento nos pedidos de cidadania italiana. Maria Eduarda Prado, de 23 anos, conta que a descendência vem por parte dos avós e que o processo para a aquisição da documentação não foi fácil. A minha descendência italiana vem do meu bisavô por parte de pai, né? Ele veio para o Brasil muito novo, para o interior de Minas Gerais, e a gente perdeu alguns documentos desse meu bisavô. Então, para começar o processo já foi meio difícil por causa disso, porque tem que recuperar esses documentos. E então a gente está esperando, pelo menos a minha parte da família, estava esperando uma prima minha que também está querendo tirar a cidadania, conseguir tirar, ter tudo certo, mas a nova lei ela está dificultando isso bastante, porque teria que meu avô reconhecer, para o meu pai reconhecer, para eu conseguir tirar, e está dificultando bastante. A professora de Direito, Relações Internacionais e advogada, doutora Tatiane Brum, relata os motivos e contextos para essa restrição por parte do governo italiano. E olhando para essas modificações da lei italiana, é uma modificação bem significativa e demonstra, de fato, um fechamento, né, a partir dessa nova política de nacionalidade. Por quê? Porque, de fato, ela fica restrita, essa passagem ou essa possibilidade, melhor dizendo, de um reconhecimento da nacionalidade italiana para quem tem ascendência italiana, ela fica restrita apenas a 2 gerações. Então, a pessoa, agora, obrigatoriamente, ela deverá ser filha, né, ou neta de um italiano. Essa lei, ela vem nessa esteira, né, de um recrudescimento aqui, de um endurecimento que já vinha se demonstrando, até mesmo uma filiação da própria Itália com uma linha de pensamento mais sectária, mais focada para a direita, né? E isso vai dificultar os trâmites daqui para frente. Então, infelizmente, a gente está agora com restrições bem mais severas. Então, isso pode gerar, como eu disse, um quadro, modelo para que outras nações, que outros países se espelhem nisso e também trabalhem com isso de um fechamento, de repelir cada vez mais o acesso. E o grande ponto que eu vejo é por um preconceito. Eu diria que é um preconceito, um temor e um desconhecimento. A intenção do governo italiano mostra que a Europa está aos poucos se fechando. Além da Itália, Portugal tem endurecido regras para a obtenção de cidadania, inclusive para descendentes de europeus. O recado é claro: quem quiser cruzar as fronteiras europeias, mesmo que com isenção de visto, vai ter que se planejar melhor. Um dos principais eventos da ONU que discute sobre acordos climáticos. A COP terá sua 30ª edição sediada no Brasil, em Belém do Pará. Mas quais são os possíveis interesses políticos por trás desse encontro global? Confira o ponto de vista do repórter João Augusto Rummel a respeito do tema. A COP30, que acontece este ano em Belém, no Pará, vai muito além das discussões ambientais, que deveriam ser o centro da discussão. Por trás das câmeras, o evento já se tornou uma peça-chave no xadrez político do Palácio do Planalto. Isso porque o Pará é um dos estados mais estratégicos para o governo Lula, com mais de 6 milhões de eleitores. Foi um dos redutos petistas na última eleição presidencial. E a realização da conferência no Brasil não é apenas uma escolha ambiental, é também uma jogada política. O presidente Lula aposta na COP como vitrine internacional e trampolim para reforçar sua imagem no cenário global, desgastada por conflitos internos e temas sensíveis, como a exploração de petróleo na foz do Amazonas. Nos bastidores, o governo espera que as dezenas de obras em Belém, de novas avenidas a equipamentos públicos, transformem a capital paraense, mas também rendam votos para 2026. Mais de 200 países já confirmaram presença, incluindo os Estados Unidos.
A COP30 se anuncia como mais do que uma conferência sobre o clima. É um evento que pode mexer nas peças do tabuleiro político brasileiro e antecipar debates que vão muito além da sustentabilidade ambiental. João Rúmel para o Jornal Esquina. A Conferência das Partes acontece em novembro, em Belém. Mas de que forma a cultura paraense também está presente na capital do país? As repórteres Aline Miranda e Laís Tenório foram atrás das principais características do Pará aqui no DF. Brasília é plural e no meio de tanta diversidade, o Pará também marca presença, seja no som, no tempero ou nas tradições. Aqui na Feira da Torre, o restaurante Belém do Pará traz os sabores que fazem qualquer paraense se sentir em casa. Tacacá, maniçoba e, claro, o açaí raiz, que não é acompanhado por leite condensado, e sim por peixe. E você, Laís, o que mais te encantou do Pará por aí? E deixa eu te falar, Aline, que além da culinária tem muita origem do norte aqui. Artesanatos típicos, objetos feitos de sementes e aqueles cheiros que lembram os banhos energéticos da região. E o som do Pará também ecoa pela cidade. Bandas locais mantêm vivo o ritmo do carimbó e do tecnobrega com apresentações cheias de energia. O grupo Paraenses em Brasília é um exemplo disso. Com muita energia, dança e tradição, eles levam a cultura paraense para os palcos da capital. E se isso é só uma prévia do que a COP30 vai trazer em novembro, imagina só o que está por vir lá no norte do país, quando realmente estiver mais próximo do evento. E por aqui a gente mergulhou em uma experiência para conhecer um pouco mais da cultura do Pará aqui em Brasília. Eu, por exemplo, experimentei a primeira vez o açaí com peixe e gostei bastante. Será que a Manuela e o Arthur já provaram essa mistura? Conta aí pra gente, pessoal! Olha, essa mistura eu ainda não conhecia. E você, Arthur? Eu adoro comida paraense. Minha família sempre fez desde pequeno. Vale a pena você ir de casa conferir então. No próximo bloco, veja quais são as festas juninas desse mês e muito mais no nosso quadro de cultura. Já no quadro de esporte, o calendário sobre a corrida de rua, remo e futebol. Quando se fala sobre a programação de junho, é impossível não pensar sobre as tradicionais festas juninas. As repórteres Maria Clara Batista e Júlia Lopes trazem um calendário do São João e também o tradicional tapete de Corpus Christi. E ainda a exposição de arte que conta o período da ditadura militar no Brasil. Olá, Manuela, Arthur e pessoal de casa. Junho chegou e o clima de São João já se espalhou em toda a capital. Então fica aqui para saber o que vai rolar. Especificamente hoje é o dia de Santo Antônio. E na 911 Sul, na paróquia que leva o nome de Santo Antônio, a tradicional festa começa a partir das 6 horas da noite. E os ingressos serão vendidos diretamente na bilheteria do Arraiá por R$10. Vai ter comida típica, música e jogos para a criançada. Já em Águas Claras vai ter a festa junina da padroeira na paróquia Imaculado Coração de Maria. A comemoração de São João começa também a partir das 6 da noite e a entrada é de graça. Já no próximo fim de semana, o Guará 2 recebe o principal São João da cidade, nas quadras 19/34. O arraiá vai durar 4 dias, de quinta-feira até domingo. Mas junho não se resume só em festa junina. Neste mês, o feriado de Corpus Christi vai ser na quinta-feira, dia 19 de junho. E nessa data tem o tradicional tapete, feito de serragem, borra de café e materiais recicláveis, que atraem milhares de fiéis para a esplanada. Para os católicos, a celebração representa a Eucaristia, o corpo e o sangue de Jesus. A celebração é católica, mas fica exposta para quem tiver o interesse de ir ver a arte feita de materiais sustentáveis. E por último, no nosso Giro de Cultura pelo DF, apresentamos a exposição Que País é Esse? A mostra, que começou ontem, na quinta-feira, traz a produção do cineasta e fotógrafo Jorge Bodansky durante o período da ditadura militar. Produções como Iracema, de 1974, Gitirana, de 1975 e O Terceiro Milênio, de 1980, fazem parte do repertório de Bodansky, que mescla documentário e ficção para mostrar os conflitos sociais e políticos da época. A mostra está aberta ao público no Museu Nacional da República até o dia 21 de setembro. Demos aqui um panorama do que fazer no final de semana e no mês de junho. Divirtam-se e até a próxima!
Vamos agora com a programação esportiva aqui no DF, que tem só neste mês corrida de rua para quem curte, além de remo e futebol. Quem te conta quando vai acontecer cada um dos eventos são os repórteres Caetano Andrade e Sofia Santos. Para quem gosta de esporte e vida saudável, o mês de junho está aí com várias opções, como corrida de rua, futebol e remo. Qual a programação, Caetano? Olha, Sofia, a gente começa com a 34ª Corrida de Fogo, que é a tradicional entre os bombeiros. Ela acontece nesse domingo agora, às 8 da manhã, na Esplanada dos Ministérios. Já no próximo fim de semana, dia 22 de junho, é a vez da 21ª Corrida 0 Hora, também na Esplanada. E como o nome já sugere, ela acontece à meia-noite, marcando presença entre os corredores noturnos. Tem mais agenda de corrida por aí, Sofia? Para fechar o mês, tem a Noroeste Run Sunset, marcada para o dia 28 de junho, às 5h30 da tarde, na VW9, com o pôr do sol como cenário. Já pensou? Então amarra bem direitinho aí o cadastro do tênis e se prepara para o pace, porque junho vai ser de muita corrida por aqui. Não paramos por aí. Vai ter campeonato de remo dia 29 de junho, com a segunda regata no Minas Brasília Tênis Clube. O evento começa às 8 em ponto, não vai perder horário, hein? Com 2 provas, em uma na categoria juvenil masculino e feminino e termina com a sênior feminino às 11h15 da manhã. Mais informações estão disponíveis no Instagram ou no site da Confederação Brasileira de Remo. E agora vamos falar de futebol. O Real Brasília joga a primeira fase do Campeonato Feminino contra o Grêmio. Vai ser no domingo, às 3 da tarde, no estádio Ciro Machado do Espírito Santo. E a expectativa é de casa cheia para apoiar as leoas em mais um desafio. Falando ainda de futebol, a Copa do Mundo Feminina da FIFA já tem data marcada para 2027 aqui no Brasil. E a capital está incluída entre as 8 cidades que vão receber os jogos. Por hoje é isso, né, Caetano? Bom, de volta para o estúdio. Chegamos ao fim de mais uma edição do Telejornal Esquina. Muito obrigada pela audiência. Nos acompanhe também na agência de notícias CEUB, pelo site que aparece na sua tela. Nos siga também nas redes sociais para mais informações. Um bom fim de semana. Até a próxima.